Eis ali o homicida. Ele não teve dó. Matou porque quis, com intenção de matar, com dolo, sem dó nem piedade. Matou com dolo e depois foi comer bolo de rolo, como se nada fora, o infeliz. Meu professor de latim tinha as mãos mais peludas que eu já tinha visto até então. Ele dizia para pronunciarmos sempre o O aberto. Era um ex-padre que deixou a batina para se casar e dele me lembro apenas, mas com muito carinho, que tinha as mãos muito peludas e dizia que o O em latim se pronuncia aberto, dolo. Ouçam isso. Nós estamos ouvindo a reconstrução de música grega antiga de uns 2500 anos atrás. Incrível, né? O nome da aula de hoje é Prolegômenos, do grego, por isso eu botei a música. Do grego, prolegômena, que significa noções introdutórias para qualquer determinado assunto. Prefácio. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que vão servir de base, de prefácio, de informações preliminares para a compreensão do mundo jurídico e sua língua, o juridiquês. No mundo jurídico, assim como na biologia e outras ciências, usa-se vários termos em latim. Então eu vou começar com um pouco de latim e não de grego. Aliás, vocês sabiam que o estudo do latim ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e por isso é indicado inclusive para quem estuda ciências exatas? É também importante o reconhecimento da nossa identidade cultural, que tem origem lá na cultura greco-romana. E claro, também para ampliar o vocabulário, entender melhor a nossa língua portuguesa e também o francês, o espanhol, o italiano, enfim. Mas claro, óbvio, você não precisa estudar latim se não quiser. O latim no juridiquês é super simples e fácil. Vamos começar com um pouco de pronúncia. A pronúncia do latim é suposição, claro, baseada na escrita. E existe o latim eclesiástico e o reconstituído. O mais falado é o eclesiástico, que parece que é mais antigo, inclusive. Enquanto eu me preparava para esta aula, eu descobri na internet o professor William Bottazzini, que diz que a gente escolhe o latim que quer pronunciar dentre esses que existem. E o site latinitasbrasil.org com áudios de frases na pronúncia reconstituída para quem quiser ir lá ouvir. Consta ali que a pronúncia do latim atualmente segue a língua materna de quem fala. Nós, então, podemos falar como se fosse o português brasileiro. Eu descobri vários outros sites legais sobre latim e coloquei na descrição deste vídeo. A quem interessar, possa. As pronúncias em latim mais importantes no juridiquês, take it easy, são poucas. Sobre algumas, porém, é bom a gente se debruçar. Pouquinhas. Vamos lá? Uma coisa que vemos com frequência no latim jurídico. Letra A seguida de letra E. Mas podem aparecer também grudadinhas, como uma letra só. É assim em algumas línguas vivas, como o norueguês, o dinamarquês e várias outras, até mesmo uma daqueles dialetos chineses. Mas que pronúncia se costuma usar nos meios jurídicos nesses casos? Geralmente é com E aberto. Agora, eu tenho ouvido professores pronunciarem como se fosse português. Ah, é. Se você ouvir de uma ou de outra forma, você já sabe do que se trata. Onde isso aparece? Em expressões como amicus curiae, ratione materiae, Aedes aegypti, Aedes aegypti ou Aedes aegypti não é juridiquês. Estão vendo? Até eu caio nessa. Estão vendo também como juridiquês não é só juridiquês? Aliás, gente, nenhuma língua é só uma língua. Todas as línguas do mundo têm pontos de conexão. Estamos todos ligados pelo ancestral comum, a Babel, a
torre, aquela torre. Para quem não conhece e quiser conhecer, eu coloquei também links na descrição deste vídeo sobre várias histórias dessa torre, inclusive um vídeo de um arqueólogo. E para finalizar essa parte sobre o latim, a palavra plus, que significa mais. Fale plus, tá? Com som de U. Mudando de assunto, vamos ver uma coisa bem básica. Tão básica quanto um calçado. Tá bem, este aqui não é assim tão basiquinho. Digamos então, o indispensável chinelinho de dedo. O que é um chinelinho de dedo? Ops, não era essa a pergunta que eu queria fazer. O que eu quero perguntar é: o que é norma jurídica? Tema deste momento aula: norma, princípio e regra. Começando do princípio. A palavra princípio tem vários significados, da química à filosofia. Mas um princípio é sempre um começo, uma base. Os princípios jurídicos são as bases de todas as regras jurídicas. Mas e quando se ouve ou se lê norma jurídica? Aí a gente está falando tanto de princípios quanto de regras. Vai depender do contexto. Em juridiquês, melhor dizendo, em direito, norma é o gênero e os princípios e as regras são as espécies. Diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas. Princípios são normas que se encontram na base do sistema, que informam os valores a serem utilizados para toda a construção do ordenamento jurídico. Todas as regras se baseiam em algum princípio. Por exemplo, o direito fundamental à vida é um princípio jurídico. A proibição de matar no artigo 121 do Código Penal é uma regra jurídica, expressa num artigo de lei, baseada num princípio, o direito à vida. A aplicação dos princípios e das regras jurídicas aos fatos da vida seguem técnicas específicas. As regras obedecem à lógica do tudo ou nada, a subsunção do fato à norma. Ué, por que eu trouxe esse sapato aqui de volta? É o sapato da norma, gente, da subsunção do fato à norma. Eu vou explicar melhor no curso, porque aqui não vai dar tempo. O mais importante agora, vocês já sabem, a aplicação das regras jurídicas obedece à lógica do tudo ou nada, da subsunção do fato à norma. E isso já não é mais juridiquês, é um plus que eu estou dando para vocês. Quanto aos princípios, eles são mais ponderados. Contudo, vivem entrando em rota de colisão. Liberdade de imprensa versus preservação da intimidade. Por exemplo, como resolver pela ponderação? O que tiver mais peso, vencerá. Mas, por falar em vicejar, ou quer dizer, vencer, não é? Mas por falar em vicejar, vicejam ramos de alecrim. Na verdade, isso aqui é hortelã. Você já deve ter ouvido falar em ramos do direito, ou não. Se não ouviu falar, vai ouvir agora. O direito é uma árvore frondosa, cheia de ramos, e a cada dia nascem mais ramos. Na Roma antiga, aquele povo que falava latim e adorava Zeus, não, Zeus é grego, eles adoravam Júpiter, enfim, aquele povo é que nos deixou de herança, entre outras coisas, o direito. Claro que não exatamente como nós temos hoje, mas muito dele é bem parecido, até igual. Ainda herdado deles, nós temos a divisão do direito em dois grandes grupos, direito público e direito privado. Equivalem a duas árvores cheias de ramos. A árvore do direito público tem o direito constitucional, o administrativo, o penal, enfim, tudo que diz respeito às relações entre o particular e o Estado. Estando o Estado em um status, estando o Estado em um status quo superior ao particular.
porque nessas relações prevalece o interesse da coletividade. Por exemplo, se um homicídio é cometido, não apenas a vítima e seus familiares são vítimas, a vítima é toda a sociedade. Já os ramos do direito privado são o direito civil, que rege as relações relativas, o rato roeu a roupa do rei, rege as relações relativas aos particulares, entre si ou com o Estado também, desde que o Estado esteja agindo como um particular, por exemplo, alugando um imóvel. Atualmente, porém, essa divisão permanece apenas pela sua importância didática. Outros ramos têm surgido. Por exemplo, o direito ambiental, coisa moderna, ramo dos direitos difusos, transindividuais. Agora vamos ao que eu chamo de um juridiquês genérico. Se você se depara com alguém dizendo, ou se estiver escrito data vênia, saiba que equivale a dizer, me desculpe, mas eu vou discordar de você. É uma gentileza, uma delicadeza. Delicadeza lembra criança, e criança me lembra música. Você conhece essa brincadeira? Bento que bentou frade, tudo que o mestre mandar faremos todos? Faremos todos. Essa brincadeira de criança é muito antiga. Eu me lembrei dela quando pensava em falar sobre a diferença entre mandado e mandato. Fareis tudo o que seu mestre mandar? Faremos todos. Se o mestre mandar, será um mandado com D, dando uma ordem, mandando. Prender, buscar, falar nos autos, mandado de intimação ou mandado de citação. Mandado de segurança e mandado de injunção. Nomes de processos, também chamados de mandamos ou o writ of mandamos. Palavra inglesa que significa escrito, ordem, mandado e etc. E eu leio aqui no site Migalhas. Palavras do direito inglês tomadas do direito romano. Embora não sendo língua neolatina, o vocabulário inglês é inundado de palavras originadas do latim, como forte repercussão nos termos judiciais. Por outro lado, mandato, com T de dentro, tô dentro da missão, tô dentro do poder de um cargo político, tô dentro da prefeitura como prefeito, dentro do Senado como senador. O Código Civil tem todo um capítulo 10, sobre mandato, que começa com a definição dada no artigo 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Tô dentro, mandato. Autorização ou poder que uma pessoa dá a outra para que ela a represente. E é também, claro, o tempo do exercício do cargo político, mandato de 4 anos. E agora, para finalizar, aquelas 3 palavrinhas que menciono num dos vídeos lá do canal. Agravo, aresto e arresto. Começando com agravo. É um recurso. Uma família de recursos, talvez eu possa dizer. Porque há principalmente 3 espécies. Agravo de ou por instrumento, agravo regimental interno e agravo de petição. Isso é matéria do ramo do direito processual. No que tange ao juridiquês, ao significado da palavra, se você não sabia, agora você já sabe o que é. Um tipo de recurso. Tem uma aula lá no curso com um sambinha hilário que fala nesse recurso e me serve de inspiração para explicar algumas outras palavras em juridiquês. Agora, aresto é sinônimo de acórdão. Acórdão é a decisão final proferida por um órgão colegiado, ou seja, tribunal, reunida em plenário ou em turmas ou sessões. A palavra acórdão vem da forma adotada para o início desse tipo de decisão. Acordam os desembargadores do tribunal tal, reunidos em sessão plenária. Acordam, ou seja, colocam-se de acordo. E agora vamos ao arretado do arresto. Vejam vocês que arresto é oriundo do latim medieval arrestácio, com o sentido de levar violentamente a juízo. Arresto é uma medida preventiva que consiste na apreensão judicial dos bens do devedor para garantir a futura cobrança da dívida. É uma medida cautelar. É que arresto me parece uma coisa meio nordestina, como minha avó, que era bem brava.
ficamos com uma frase célebre do rei Salomão: como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Até a próxima aula.